lei e os profetas vingaram até João. Desde esse tempo. Só senta ali, está bom. A lei e os profetas Vingaram. vigoraram. Vigoraram até João. Irmãos, cá para nós, o que o texto está dizendo? A lei e os profetas vigoraram até João. Portanto, a lei não está mais em vigor. Não é isso que está escrito no texto? A lei e os profetas vigoraram até João. Irmãos, sejamos honestos. E aí? Se um evangélico abrir esse texto para você e falar, está aqui, ó, a lei e os profetas vigoraram até João. O que você vai dizer? O que você vai dizer? Interessante, irmãos. Dê uma olhada. Abra a Bíblia nesse capítulo aí. Olha só o que diz o versículo 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ora, tem um problema aqui, não tem? Como é que pode o versículo 16 falar, a lei e os profetas vigoraram até João, e Jesus, depois de João falar, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei? Tem algum problema aqui? Olhem só, em seguida vem a parábola do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro morreu, foi para o céu, o rico morreu, foi para o inferno. É uma parábola alegórica. Não é? Aí o rico está lá no inferno e ele fala com Abraão, fala, Abraão, por favor, manda o Lázaro lá avisar os meus irmãos, porque ainda tem tantos irmãos. Fala para eles se arrependerem, porque aqui é quente demais, é complicado aqui. Aí notem a resposta de Abraão. Olhem a resposta, versículo 29. Eles têm o quê? Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a lei e os profetas. Ouçam-nos. Ué, mas a lei e os profetas já não passaram? Moisés e os profetas já não passaram? Não vigoraram só até João? Por que Abraão ainda está insistindo para que os irmãos do rico leiam a lei e os profetas? Moisés e os profetas? Tem alguma coisa errada, irmãos. Aí o rico insiste, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, versículo 30. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, a lei e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ora, o versículo 17 diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Na parábola do rico e do Lázaro, Jesus fala, Jesus contando a parábola, eles têm Moisés e os profetas, devem ouvi-los. E como é que pode, então, o versículo 16 falar, a lei e os profetas vigoraram até João? Vocês percebem que há um problema aqui no contexto? Há um problema. E eu vou explicar para vocês qual é o problema. Lucas 16 não tem verbo no grego original, no texto original. Não tem verbo. O texto diz apenas a lei e os profetas até João. Só isso que diz o texto. A lei e os profetas até João. Então, o tradutor tem que suprir um verbo, porque a frase não faz sentido. A lei e os profetas até João, certo? O texto não faz sentido. O tradutor tem que suprir um verbo. E que verbo o tradutor vai utilizar? Que verbo o tradutor vai utilizar? Ele vai utilizar o verbo que ele acha que é correto. E aí surge a tradução. A lei e os profetas vigoraram até João. Porque ele não acredita que a lei seja mais válida. Então ele acrescenta o verbo que ele acha que lhe convém. Agora, no caso dos evangelhos, é muito interessante, porque eu não tenho só um evangelho contando a vida de Jesus. Quantos evangelhos nós temos? São 4 evangelhos. E às vezes a mesma história, ou a mesma declaração de Jesus aparece em 2, aparece em 3, e às vezes aparece em 4 evangelhos. A mesma declaração de Jesus. E esse versículo, essa declaração, aparece em Mateus. Essa declaração aparece em Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 13. Alguém leia para mim. Mateus 11, 13. Mateus 11, 13, por favor. E a lei profetizaram até João. Opa! Mateus diz, a lei e os profetas... O que diz ali? Profetizaram até João. E em Mateus há o verbo e o verbo é profetizaram. Então Mateus está correto. Então não tem nada a ver com vigoraram. A ideia é, a lei e os profetas profetizaram até João. Como é que nós devemos interpretar então esse texto? Me diga, a lei e os profetas profetizaram até João. O que isso significa? O que isso significa? A lei e os profetas profetizaram até João. A lei e os profetas profetizaram até João Batista. Até João Batista, a vinda do Messias era uma profecia. De João Batista para cá, vivemos na época do cumprimento. Então, a lei e os profetas profetizaram sobre a vinda do Messias até João Batista. De João para cá, vivemos no seu cumprimento. Então, no caso, primeiro lugar, Lucas 16, com o verbo vigoraram,
Não condiz com o contexto, porque Jesus fala, é mais fácil passar o céu e a terra do que um tio sequer cair da lei. Aí na parábola do rico e do Lázaro ele fala, eles têm a lei e os profetas, pois que ouçam a lei e os profetas. E eu tenho um texto adicional em Mateus que tem um verbo, Mateus 11, 13, e que portanto é o verbo que eu devo utilizar em Lucas, porque Lucas, por algum motivo, ele escreveu sem o verbo. E aí deixa eu explicar então aquela versão que o irmão leu ali, a Nova Versão Internacional. Era o ano de 1994. No ano anterior, 1993, eu publiquei meu primeiro livro, que foi publicado por uma editora evangélica no Brasil, uma editora batista, Missão da Igreja Batista, aqui do sul dos Estados Unidos, lá no Brasil, a editora Vida Nova. E publiquei o livro em 93, fiz amizade com os editores ali da editora. No ano seguinte, eu estava lá, não me lembro por que motivo, e um dos editores, Luiz Saião Batista, ele veio com o Novo Testamento da Nova Versão Internacional. E ele falou para mim assim, Paroski, ó, tá quentinho, acabou de sair do forno, para você. Eu abri e fui direto em Lucas 16, 16. E lá dizia assim, a lei e os profetas vigoraram até João. Eu olhei para ele e falei, Saião, nós estamos no século 20, isso foi em 94. Eu falei, Saião, nós estamos no século 20, 2000 anos depois, e você ainda comete um erro desse, Saião? Você não sabe que não tem verbo aqui em Lucas? E se não tem verbo, você vai buscar o texto paralelo de Mateus. Em Mateus 11, 13 diz, a lei e os profetas profetizaram até João. Como é que você introduz o verbo vigoraram? Acontece que todo mundo fazia isso antes dele, ele simplesmente repetiu o que todo mundo fazia. Eu falei, Israel, dá uma olhada aqui, o verso seguinte, verso 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Falei, olha a parábola do rico e do Lázaro. Jesus fala que a lei e os profetas estão em vigor ainda, Moisés e os profetas. Como é que você vai cometer um erro desse, Israel? Ele coçou a cabeça, ficou bem envergonhado, tinha algumas pessoas perto. Aí mudou de assunto e a coisa ficou por isso. Alguns anos depois, o Antigo Testamento ficou pronto. Eles começaram pelo Novo Testamento. E aquela lá era a edição só do Novo Testamento. Alguns anos depois, uns 3 ou 4 anos, ficou pronto o Antigo Testamento. E aí eles lançaram a Bíblia completa. E eu recebi uma de presente da Vida Nova. Fui direto em Lucas 16, 16. E aí estava, eles tinham mudado. A lei e os profetas profetizaram até João. E é assim que está na Nova Versão Internacional em português. Essa sua é a Nova Versão Internacional. É a única em português que diz, a lei e os profetas profetizaram até João. É simplesmente um pouco de boa vontade em olhar o contexto, conferir com Mateus o mesmo texto, e nós evitamos um texto equivocado. Um texto equivocado que ensina uma heresia, ensina um conceito equivocado, que a lei e os profetas passaram. Aí era o ano de 2010, eu estava fazendo meu pós-doutorado lá na Alemanha, na Universidade de Heidelberg, e eu recebo um e-mail do Luiz Saião, 2010. E ele dizia assim, Paroski, baixa o texto da Almeida século 21, acabamos de preparar Almeida século 21, está nesse link aqui. Dá uma olhada. E eu baixei, aonde eu fui? Lucas 16, 16. E lá dizia, a lei e os profetas vigoraram até João. Mandei um e-mail para ele. Falei, Saião, você não aprende mesmo, né, Saião? Falei, e agora? Você é o editor de 2 traduções. Uma diz profetizaram e outra diz vigoraram. Como é que vai ficar agora, Saião? Falei, você cometeu o mesmo erro. Falei, errar uma vez é humano, mas 2 aí já, né? Bom, o Saião nunca me respondeu esse e-mail. E ele sairia da comissão editorial da Almeida século 21. E a Almeida século 21 continua. A lei e os profetas vigoraram até João. Mas pelo menos a Nova Versão Internacional está corrigida. A lei e os profetas profetizaram até João. Então, eu tenho que ler o texto no seu contexto. Eu tenho que entender a situação histórica, ler o texto no seu contexto, comparar com outros textos bíblicos. E eu vou ter a noção correta, ou pelo menos mais correta, do que está acontecendo. Outras vezes, vamos para um terceiro ponto agora. Outras vezes, eu realmente preciso prestar um pouco mais de atenção naquilo que eu estou lendo. E eu quero convidá-los agora para irmos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 21. Jesus diz assim, ouvistes que foi dito aos antigos, certo? Já no 22, o que ele diz? Eu, porém, vos digo. Vamos dar uma olhada no versículo 27 agora. Jesus diz assim, ouvistes que foi dito. No 28 ele diz, eu, porém, vos digo. Vamos no 31. Também foi dito. Versículo 32. Eu, porém, vos digo. Versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos.
Versículo 34. Eu, porém, vos digo. E finalmente não, tem mais dois ainda. 38. Ouvistes que foi dito. 39. Eu, porém, vos digo. E finalmente o 43. Ouvistes que foi dito. Eu, porém, vos digo. O que está acontecendo aqui, irmãos? E Jesus diz, ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Vocês sabem como que os evangélicos interpretam esse texto? Ou esses 6 exemplos? Sabem como que eles interpretam? Alguém sabe? Hã? Mudança da lei. Eles estão dizendo, Jesus está mudando a lei. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus está mudando a lei. E ele pode, porque ele é Jesus. Jesus está mudando a lei. Todo mundo fala isso, irmãos. Todo mundo fala isso. Jesus está mudando a lei. Eu também estou dando evangelhos lá na faculdade. E essa semana eu expliquei esse texto para os meus alunos. Esta semana. E o livro que a gente usa é um livro evangélico. E diz lá, Jesus é o fundador do novo concerto. Está estabelecendo uma nova lei para os seus seguidores. É o que todo mundo fala. Jesus está mudando. Irmãos, é só prestar um pouco mais de atenção. Só prestar um pouco mais de atenção. Como foi que Jesus venceu a tentação no deserto? Vocês se lembram? Está escrito. Bom, se você procurar esta fórmula, está escrito, nos evangelhos, vocês vão encontrar não só aquelas 3 referências ali na tentação, no deserto, mas Jesus usa essa expressão inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Está escrito. Está escrito. São várias as vezes que Jesus usa isto. Outras vezes, Jesus diz outra coisa. Ele diz assim, não tendes lido? Não tendes lido? Então Jesus usa estas 2 fórmulas. Está escrito, ou então, não tendes lido? Seja qual for a fórmula que Jesus está usando, está escrito ou não tendes lido, ele está falando de alguma coisa que está escrito. Está escrito. Ou então, não tendes lido. Ele está falando de alguma coisa que está escrito. Irmãos, ouçam. Todas as vezes que Jesus cita o Antigo Testamento, ele diz ou está escrito ou ele pergunta, não tendes lido? Vamos de novo agora para esses versículos aí. Versículo 21. Ouvistes que foi dito. Versículo 27. Ouvistes que foi dito. Versículo 31. Também foi dito. Versículo 33. Também ouvistes que foi dito. Versículo 38. Ouvistes que foi dito. E versículo 43. Ouvistes que foi dito. Irmãos, aqui Jesus não está citando o Antigo Testamento. Jesus não cita o Antigo Testamento dessa forma. Jesus cita o Antigo Testamento de 2 formas. Quais são? Está escrito ou não tendes lido. Sabe o que Jesus está citando aí? Jesus está citando a tradição rabínica. O que os rabinos ensinavam. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele está citando os ensinamentos rabínicos. Vamos, por exemplo, número 3. O versículo 31. Versículo 31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltero, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Irmãos, é o seguinte. Jesus está citando Deuteronômio. No versículo 32, eu, porém, vos digo, Jesus está citando o que Moisés escreveu em Deuteronômio. E o versículo 31, ouvistes o que foi dito? Aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isso era o que os rabinos ensinavam. Vocês vão ficar chocados, mas nos dias de Jesus, havia 2 escolas de pensamento judaicas. A chamada escola de Shammai e a escola de Hillel. Shammai era mais bíblico, mais fiel à Bíblia. Hillel não era tanto. Mas Hillel tinha mais seguidores que Shammai. E a escola de Shammai acabou desaparecendo e predominou a escola de Hillel, que não era muito fiel ao texto bíblico. Então, se a gente vai lá em Deuteronômio, Deuteronômio diz claramente que aquele que se casar com a sua mulher não pode se divorciar dela, a não ser em caso de relação sexual ilícita. É o que está lá em Deuteronômio. Mas Hillel, esse segundo, interpretava o texto assim. Não, o que é imoralidade? Qualquer coisa é imoralidade. Se a mulher queimar a comida, é um ato imoral da parte dela, então você pode se divorciar dela. É assim que Hillel ensinava. Irmãos, está na literatura. Mais tarde, estes ensinamentos rabínicos seriam escritos. Nos dias de Jesus, eles só existiam de forma oral.
Não haviam sido escritos. Levaria 200 anos ainda para eles serem escritos. E hoje nós podemos ler na Mishnah, é o nome do compêndio. E lá diz claramente que o marido pode se divorciar da sua esposa por qualquer motivo. Inclusive comida mal feita. Está escrito lá. Qualquer motivo. A única exigência era que ele tinha que dar a ela a carta de divórcio. Ele tinha que procurar um escriba, o escriba ia lavrar o termo de divórcio e ele ia entregar isso nas mãos dela. Era a única exigência. Deus nunca permitiu esse tipo de coisa. Lá em Deuteronômio diz, somente no caso de imoralidade ou relações sexuais ilícitas. Então, quando Jesus fala, ouvistes o que foi dito, ouvistes o que foi dito, ouvistes o que foi dito, ele não está citando Moisés. Ele está citando o que os rabinos ensinavam. O exemplo número 6, versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não está no Antigo Testamento, irmãos, em nenhum lugar. Mas os rabinos ensinavam assim, você ama o seu amigo, ama o seu próximo e odeia o seu inimigo. Jesus fala, não, você vai ter que amar todo mundo. Você tem que amar até os teus inimigos. Orar por eles, orar pelos que vos perseguem. Então, Jesus não está mudando o que Moisés escreveu, de forma nenhuma. Vocês estão me entendendo, irmãos? Jesus está simplesmente corrigindo os excessos rabínicos, os equívocos dos mestres de seus dias. Então, esse texto é um texto que continua a nosso favor, que ainda hoje pregamos a lei. E não poderia ser diferente. Vamos agora para os versículos 17 a 20, desse mesmo capítulo. Prestem atenção. Não penseis que vim fazer o quê? Revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para quê? Cumprir. Jesus estava sob a lei. Jesus cumpria a lei como qualquer outro cidadão judeu deveria fazer. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram destes meus mandamentos. Prestem atenção agora. Aquele, pois, que violar, versículo 19. Aquele, pois, que violaram destes meus mandamentos, posto que dos menores, e assim fazer o quê? Ensinar. Quem é que ensinava? Os rabinos. Jesus está pensando neles. Aquele que violar e assim ensinar aos homens será considerado o mínimo no reino dos céus. Isso é uma figura de linguagem para dizer que não vai entrar no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Versículo 20. E agora preste atenção no versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus estava pensando nos escribas, nos rabinos. Escriba, rabino, mestre da lei, tudo significa a mesma coisa, eram as mesmas pessoas. Jesus estava pensando nos rabinos quando dissertou sobre essas questões. Eram os rabinos que interpretavam de modo errado e ensinavam assim. E Jesus está pensando neles. Jesus fala, não é assim. Eu, porém, vos digo, Jesus é fiel ao texto bíblico. Jesus é fiel à lei, Jesus é fiel a Moisés, Jesus é fiel aos profetas. Ele sempre foi assim. Então, irmãos, às vezes um pouco mais de atenção ao texto é suficiente para nós resolvermos alguns problemas. Muitos problemas. Colocar o texto na sua moldura histórica, colocar o texto no seu contexto literário, ler o texto com atenção, cruzar informações com outras passagens bíblicas. São mecanismos, ferramentas que nós temos hoje que são muito simples e ajudam a resolver uma série de problemas. Existem, todavia, questões difíceis de serem interpretadas na Bíblia. Existem. A Bíblia foi escrita quantos anos atrás? O último livro da Bíblia foi escrito quantos anos atrás? 2000 anos atrás. O último livro, Apocalipse, 2000 anos atrás. O livro de Gênesis foi escrito quando? 3.500 anos atrás. É muito tempo. Numa outra língua. Outra época, outra cultura. Outra época, outra cultura. É difícil para nós entendermos tudo que está lá. Existem obstáculos que precisam ser transpostos. Se é um assunto corrente, um assunto moderno, fica fácil. Se alguém chegar para mim e falar fake news, ninguém precisa me explicar nada. Certo? Um dia desse eu recebi uma mensagenzinha, um WhatsApp, dizendo da origem da palavra fake. Você conhece essa ou não? É de Minas. A palavra fake vem de Minas. Ela é usada para pessoas que não têm uma aparência muito bonita. Fulano é fake, dói. Entendeu? É de Minas essa palavra. Mas alguém fala, fake news. Eu imediatamente penso no Trump, ou eu penso lá no Brasil agora, que está um bombardeio de fake news para todo lado lá. Ninguém precisa me explicar nada. Eu ouço essa expressão, eu entendo.
Mas de repente eu leio na Bíblia, amontoar brasas sobre a cabeça de alguém. Minha nossa, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Porque ao assim fazer, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Que diacho é isso? Amontoar brasa viva sobre a cabeça de alguém? Sabe, são figuras de linguagem que eram usadas no tempo bíblico e hoje eu não entendo. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça de alguém significa fazer com que a pessoa se envergonhe do que fez. Então, se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Porque ao assim fazer, você fará com que ele se envergonhe do mal que ele fez. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça de alguém. O texto diz que Adão, certa vez, estava caminhando pelo jardim na viração do dia. Quando Deus veio falar com ele, na viração do dia. Que horas que é a viração do dia? Na viração do dia. É um jeito de falar que nós não usamos mais. Ao entardecer. Adão estava caminhando no jardim ao entardecer. A Bíblia está repleta de figuras de linguagem. E figuras de linguagem são um problema. Eu fui pastor em Santa Catarina, e um dia eu fui visitar o meu primeiro ancião, e só estava o filho dele, Gilmar, de 11 anos, e eu falei, Gilmar, cadê o seu pai? Meu pai foi fazer o rancho. Eu sou do Paraná, sou do norte do Paraná. Isso foi em Santa Catarina. Eu falei, Gilmar, eu nem sabia que vocês tinham um sítio. Não, nós não temos sítio. Onde é que está o seu pai, Gilmar? Foi fazer o rancho. Bom, Santa Catarina fazer o rancho é ir no mercado fazer a compra da semana, do mês. Foi fazer o rancho, foi fazer a compra da semana, do mês. Eu sou do norte do Paraná, como eu lhes falei. Não sei quantos aqui conhecem o norte do Paraná. Cidade de Cianorte. Cianorte, Maringá, Umarama, são cidades planas. O norte do Paraná é plano. Plano. Mas por algum motivo, naquela região, quando alguém vai para o centro, ele simplesmente fala, eu vou subir. Onde é que você está indo? Vou subir. E para o centro. Todo mundo entende. Cadê fulano? Subiu. Foi para o centro. Eu era noivo e fui visitar minha mãe. E a minha noiva me liga na sexta-noite para falar comigo. Cadê o Wilson? Subiu, disse a minha mãe. E ela era de São Paulo, a minha noiva. E em São Paulo eles não usam essa expressão. E ela me disse depois que ficou pensando onde é que ele está. Está consertando o telhado, antena de televisão, foi arrebatado e eu fiquei. O que aconteceu com ele? A cidade é plana. Mas cadê o Wilson? Subiu. Foi para o centro. São figuras de linguagem. Existe até o dicionário do baianês, não é? São expressões que só se usam lá e só eles entendem. É uma outra língua. Todo lugar tem as suas figuras de linguagem. Todo lugar. E se você começar a perceber, brasileiros que moram nos Estados Unidos têm muitas expressões aportuguesadas. Muitas expressões aportuguesadas. Logo que eu cheguei na Andrews em 96, um amigo, nós estávamos juntos assim, e ele falou assim, eu aparquei meu carro ali. Aparcar o carro. Aparcar o carro. Bom, vocês entenderam o que eu quero dizer. São expressões idiomáticas. A Bíblia está repleta disso. Por quê? Porque eram pessoas reais como vocês e eu, que falavam uma língua, num contexto, numa época. E eu, às vezes, posso ser confundido com essas expressões. Quando Jesus fala, por exemplo, dos fariseus, Jesus diz assim, completai a medida, enchei a medida de vossos pais. Enchei a medida de vossos pais. O que significa encher a medida dos pais? Significa simplesmente completar aquilo que os pais começaram. Encher a medida dos pais, completar aquilo que os pais começaram. Então, irmãos, a Bíblia, ela é fácil e é difícil ao mesmo tempo. É a palavra de Deus para nós. Ela não foi escrita diretamente para nós, mas existe uma transcendência na Bíblia. Os seus ensinos estão ali para nós. E eles são preciosos. São ensinos que podem nos trazer a vida eterna. Paulo falando a Timóteo, desde a infância conheces as sagradas letras, não é? Que podem tornar-te apto para a vida eterna. Qualquer pessoa pode ter acesso à Bíblia e lê-la e interpretá-la corretamente. Mas sempre existem coisas difíceis. Jesus precisou interpretar para os discípulos. Pedro reclamou das passagens difíceis nas cartas de Paulo. Às vezes eu preciso um pouco mais do que simplesmente oração. Eu preciso ler um livro, preciso pegar um bom dicionário, preciso pegar um comentário bíblico. Ou preciso chegar para o pastor. E é papel do pastor, interpretar a Bíblia também. Só que tem uma coisa, não se esqueçam disso. Nem pastor, nem professor de teologia é uma enciclopédia ambulante.
podemos não ter a resposta na hora, mas é dever do pastor, do professor, trazer no dia seguinte. Eu não sei, mas vou trazer a resposta. É papel dele. Mas muitas vezes nós não precisamos dar esse trabalho extra para o pastor. É simplesmente uma questão de abrir um livro, de dar uma lida aqui, ler esse artigo, ler esse material. A verdade é, irmãos, a interpretação da Bíblia é uma coisa extraordinária, é uma coisa gostosa. Mas eu preciso saber usá-la com propriedade. É muito fácil errar na hora que eu estou lendo a Bíblia. É muito fácil cometer erros. E é por isso que existem tantas pessoas aí. Tantas pessoas. Existe um videozinho, estou me lembrando agora. Existe um videozinho na internet de um repórter da Globo que foi entrevistar um pastor de desses grupinhos de fundo de quintal no Brasil. Esse pastor estava tendo relações sexuais com as mulheres da sua igreja. E ele tinha uma base bíblica para isto. Quando Deus fala para Oséias, vai, pega uma mulher adúltera e se casa com ela. Esse pastor não estava vendo o acento no U. Então ele leu para o repórter, olha aqui o que a Bíblia diz, vai, pega uma mulher do teu povo e adultera. Só que não é o que o texto diz. O texto diz adúltera. Existe picareta para todo lado, irmãos. Sabe? Existe picareta para todo lado. Nós dizemos ter a verdade, nós temos o dever de ler a Bíblia corretamente, usá-la com propriedade. Se a Bíblia não falar por si só, se ela não se sustentar a si mesma, então eu não posso dizer que a minha interpretação é melhor do que a do meu vizinho. Eu tenho que dar razões bíblicas para a fé que eu tenho. Então que Deus possa nos abençoar, irmãos, para que nós possamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia e saber usá-la. Às vezes temos que gastar um pouco mais de tempo. As coisas foram ficando complicadas. Nos primórdios do cristianismo não existia faculdade de teologia. Não existia. Mas à medida que o tempo foi passando, a língua foi mudando, a cultura foi mudando, a Bíblia foi ficando cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. Até que chegou o tempo que precisou ter uma faculdade de teologia para se explicar a Bíblia. Eu posso talvez não ter acesso a uma faculdade, mas eu posso ter acesso a um bom livro, um bom dicionário, um bom comentário. E são ferramentas que me ajudam bastante na hora de estudar e de interpretar a Bíblia. Bom, só lembrando que o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Abaixo do título tem um nomezinho mais, você clica no nome mais, aí vai abrir uma página e você vai encontrar o link exatamente na descrição, tá bom? Para que você possa acompanhar essa mensagem aí por completo. Convido você a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Deixa aí o teu joinha, o teu gostei no vídeo, para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas, tá bom? Comenta e